eu sou Antônio Ernesto Ângelo Lousada, aluno da Uninter. Meu RU é 11 31 45 7 e eu vou falar sobre funções trigonométricas, funções do tipo seno e do tipo cosseno. Então, vamos pegar como exemplo, vamos botar os valores, f de x igual, vamos colocar no lugar do A2, no lugar do B vamos colocar 3, vamos continuar com o seno, vamos pegar primeiro o seno, seno de x, né, que é o ângulo, e no lugar do k eu vou colocar 2, eu vou colocar 1/2, ou seja, tem 1/2 que multiplica x aqui, né? Vou colocar esse valor. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter que determinar o período dessa função. A gente sabe que na função seno e na função cosseno o período é 2π. Aqui foi alterado porque aquela constante vai alterar. Como é que a gente faz para alterar o período dessa função? A gente usa uma equação, a gente divide 2π pelo valor da constante, pelo valor do módulo da constante. Ou seja, é isso aqui, ó. O período é igual a 2π dividido pelo módulo do k. Nesse caso aqui, o k é 1/2, né? É 1 dividido por 2, né? 1/2. Isso aqui é a mesma coisa que se tivesse assim. Deixa eu pegar aqui. A mesma coisa se tivesse assim. 1/2 vezes x, né? Então a constante aqui, quando está sobre 2, é 1/2. Então o que a gente vai fazer para achar? Ó? No lugar do k, a gente vai colocar um módulo de 1/2, né? Então não nos interessa o sinal. Quando é um módulo é porque não nos interessa o sinal. Então 1/2. Então na verdade a gente tem 2π divididos por 1/2. 2π divididos por 1/2 é igual a 2π, que multiplica o inverso do segundo termo ali. Então que multiplica 2 sobre 1, né? Então é igual, o período dessa função vai ser 4π. Então a gente já tem o período dessa função, 2 mais 3 seno de x sobre 2. Depois nós vamos traçar os pontos de máximo e os pontos de mínimo. A gente precisa desses valores. Então para a gente traçar o ponto de máximo ou o ponto de mínimo, a gente vai pegar aqui a f de x e no lugar, a gente sabe que o ponto máximo do seno, né, a gente vai pegar aqui no lugar de seno de x sobre 2, a gente vai colocar o valor máximo que a função seno alcança, que é o máximo é 1. Então a gente vai substituir tudo para achar o valor máximo, tá? E a gente vai colocar no lugar o 1, no lugar do seno, toda essa parte aqui, esse termo ali. Então vai ficar 2 mais 3, que multiplica 1. Tá? E o valor mínimo, a gente vai fazer a mesma coisa, só que no lugar de colocar 1, a gente vai colocar o menos 1. Então vai ficar f de x, 2 mais 3, que multiplica menos 1. Terminando isso aqui, vai ficar 2 mais 3, né? 3 vezes 1, vai dar 5. Então o ponto máximo é 5. O ponto mínimo dela vai ser 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 3 com mais 2 dá menos 1. Então esses são os valores, os pontos máximos e os pontos mínimos. Temos aqui alterado também o período dela, que é 4π. E a gente já sabe, aqui ó, esse 2 aqui que aparece na equação, ele é o ponto médio, o ponto intermediário, onde inicia a equação. Então ele é o deslocamento do gráfico. O gráfico do seno, né, vocês sabem que ele começa no zero, né, ele começa na origem, né, no ponto intermediário ali do gráfico, vocês lembram? Agora ele vai continuar sendo a metade o gráfico vai continuar na metade, só que o que vai acontecer? Ele vai ser deslocado. Ao invés de começar no zero, na origem, ele vai começar 2 unidades para cima. Então vamos traçar o gráfico aqui para a gente ver. Só vou anotar aqui, ó, período dela é 4π e o ponto máximo é 5 e o ponto mínimo menos 1. Que a gente já calculou, cálculo fácil, barbadinha de fazer, né? Então a gente já sabe que ela vai começar o deslocamento dela, a gente já sabe, só olhando para o gráfico, a gente sabe que o deslocamento dela foi 2, né?
E a gente pode também calcular esse deslocamento pegando o ponto máximo e o ponto mínimo, fazendo, né, o ponto máximo menos o ponto mínimo, pegando uma média aritmética aqui e dividindo por 2. Que a gente vai encontrar o 3 ali. Ó. Se a gente pegar 5 menos o menos 1, vai dar 6. 6 divididos por 2 é 3. Que vai ser, no caso ele vai 3 para cima ou 3 para baixo, a partir do 2. Então aqui, ó, agora desenhando o gráfico vai ficar mais fácil de perceber. Agora esse aqui eu já vou fazer mais embaixo, eixo do X, eixo Y, aqui eu vou botar o 5, aqui eu vou botar o menos 1, e aí eu tenho o ponto do deslocamento. Esse aqui, ó, é o valor do deslocamento do gráfico. Deslocamento. Então é o 2. 1, 2. Aqui. 2. Esse aqui é o meio do gráfico, onde vai começar a função. Onde vai começar a senoide, no caso. Vocês percebem que de 2 até 5 nós temos 3. De menos 1 até 2, se a gente fizer 2 e menos 1, né? Menos 1 mais 2, a gente vai encontrar o quê? 3 unidades também. Ou seja, esse 3 que está aqui, ó, é a amplitude do gráfico, a amplitude da função, que é 3. Que lá, na função normal, seno e cosseno, era 1. Né? Ela sempre ia de 0 a 1 ou de 0 a menos 1. Agora ela está andando 3 unidades, antes ela andava 1 unidade. Então a gente aumentou, ó, a gente está multiplicando por 3 aquilo. Aqui o 2 é para onde foi deslocado o meio do gráfico, ó, que é aqui. Então o primeiro ponto vai ser aqui, ó. E aí a gente vai para o período. O período agora é 4π, antes era 2π. Então a gente dobrou o período também. Então eu vou pegar alguns pontos aqui para a gente olhar mais ou menos. Então eu vou pegar aqui no eixo do X, ó, 0, né, onde corta os 2. Aí eu vou pegar π, eu vou fazer o contrário. Como a gente tem 4π, eu vou dividir em 4. π é 2π, depois mais 1π, 3π e 4π, tá? E aí ele começa no 2, o seno sempre começa no 2, e aí ele podia começar descendo, né? Mas ele vai começar subindo porque o sinal da função aqui é positivo. Se fosse negativo, ele provavelmente começaria para baixo. Então aqui, ó, quando ele é positivo, ele vai subir. Então aqui no π, ele vai ter o ponto máximo aqui, ó. Quando for π, ele vai ser 5. Se a gente substituir, botar os valores, ó, por exemplo, se a gente botar aqui, ó, π, vai ficar, no lugar do x a gente bota π, né, que no f de x, π, vai ficar π meios. Π meios, seno de π meios, quanto é que vale seno de π meios? Vale 1, né? A gente pode substituir os valores para achar, mas eu já sei que vai dar esses valores, ó. Aqui está o meio, ó, da função, os pontilhados é ponto de máximo, ponto intermediário, ponto médio, né? E o ponto mínimo. Então depois, quando é 2π, se a gente colocar 2π aqui, a gente vai cortar π, vai dar π. Vai dar π, cosseno de π é 0. Nesse caso aqui vai dar 2 por causa da função. Então vai dar aqui. Depois, quando for 3π, ele vai dar no mínimo, e depois aqui ele vai voltar ao meio. Então, se a gente for unir esses pontos, ó, a gente vai encontrar a mesma senoide que a gente tinha lá na função seno de x, só que aqui o que acontece? O que alterou? A gente aumentou a amplitude dela, né? A gente aumentou aqui, ó. Antes tinha 2 unidades, né? Era de 0 a mais 1 e de 0 a menos 1. Agora a gente tem de 2 a 5, a gente tem 3 unidades para cima, e de 2 a menos 1, mais 3 para baixo. Então a gente aumentou, a gente multiplicou aquele 2 por 3, né? A gente aumentou a amplitude dela, a largura dela, no caso. E o período a gente dobrou. Ó, π meios aqui, a gente acabou dobrando o período dela, porque a gente dividiu por 2, né? Então a gente passou para 4π. O ponto inicial lá era no 0, né? A gente começava no 0. Agora a gente está começando a gente deslocar. Bom, pessoal, agora a questão do Enem, questão 138 de 2015,
tá? Então a questão agora, deve estar aparecendo aí para vocês o problema, né? A foto do problema. Então eu vou ler. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dado aproximadamente pela função L de x igual a K vezes seno de x. Sendo K uma constante qualquer, e supondo que x está entre 0 e 90 graus, quando x é igual, aí vem o desenho, né? Quando x é igual do Sol ali projetado no lago, e aí ele pergunta, quando x é igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor? Do seu valor máximo, qual percentual do valor máximo? Tá? É uma função seno, né? Então agora aqui a gente vai fazer, botei o desenho aqui, né? O Sol projetando a sua luminosidade, né, dos raios solares no lago, e aqui está um ângulo X. Então a gente pode estudar toda a projeção, né, esse problema, através da equação L de x, ele deu essa equação, né, no problema, L de x igual a K, que é uma constante, vezes o seno de x. Esse K aqui é o mesmo, lá na equação geral, o mesmo B, ele vai servir só para deslocar o gráfico, né? Então o que vale para a gente é o seno de x. Lembrando, né, que o seno de x tem o seu valor máximo, o valor máximo dele é 1. Ele teria um outro valor máximo se aqui na função nós tivéssemos, por exemplo, 2 mais 3k seno de x, mas nós não temos a constante a. Esse k aqui, no caso, está no lugar da constante b. Ele só colocou o valor. E aí ele coloca que x está entre 0 e 90 graus, não é? Porque para ele 90 graus, ele considera o 90 graus como sendo o meio-dia, o momento em que o Sol está sobre a nossa cabeça. Então se a gente projetar aqui, ó, vou pegar o eixo do x como se fosse o lago. Então aqui o eixo do x é o lago, né? Aqui está a origem, vou pegar a origem aqui e vou traçar aqui o eixo do y também, tá? Então a gente sabe que aqui, onde começa o círculo trigonométrico, né, é 0 graus, né, é onde ele começa, e aí ele vai crescendo, né, na função seno ele vai crescendo, o seno é a projeção do eixo do y, então quando ele chega aqui, ó, ao meio-dia, aqui tá, por exemplo, aqui tá o caboclo tá aqui, né, o Sol tá sobre a sua cabeça, é meio-dia, então aqui é 90 graus, por isso que ele considera de 0 e 90 graus o seu valor máximo. Então, o Sol se pôs, né? Meio-dia, o Sol está sobre a cabeça, aí ele vai se pondo, né? 180 graus. Chegou a noite, né? Aí começou meia-noite até, sei lá, 6 horas da manhã, e depois ele vai se pôr de novo quando ele volta, quando ele completa a circunferência. Então ele considera 12 horas de dia e 12 horas de noite, né? Então para baixo aqui, ó, a gente percebe que aqui, ó, o Sol está aumentando a intensidade dele, ó, é uma função crescente. Depois vai diminuindo conforme o Sol vai se pondo, né? Ele vai diminuindo a sua intensidade, função decrescente. Continua sendo decrescente, né, no início da madrugada até lá a metade, depois ele começa a voltar até clarear. Então, mais ou menos, a gente pode usar o círculo trigonométrico, né, não está bem o círculo aqui, para ter uma noção. Então, ele considera o 90 graus como ponto máximo, né? Então, ao meio-dia, quando o Sol estiver sobre a cabeça do indivíduo, é o ponto máximo. Não é no lago, né? Só a projeção máxima em cima do lago vai ser 90 graus. Então a gente sabe que seno de 90 graus vale quanto, pessoal? Vale 1. Então, seno de 90 graus vai ser quando o Sol estiver com 100% da sua força, da sua incidência, que é quando ele está sobre a sua cabeça, ao meio-dia.
E ele quer saber qual vai ser a incidência desse raio solar quando o X, no lugar aqui do 90, quando o X for 30 graus. Bom, qual é o seno de 30, pessoal? O seno de 30 dos arcos notáveis, ele é 1/2. 1/2 é a mesma coisa que 0,5. Olhando aqui, ó, se o valor máximo dele alcançado é 1, o valor 0,5 é o que? Metade do 1, né? 1/2, ó, metade do 1. Ou seja, quando ele está sobre 30 graus, ele vai alcançar 50% da sua incidência solar, né? Ele pergunta quando x é igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo. E aí tem as alternativas ali, a gente vai marcar a letra B, 50%, né? Bem tranquilo esse problema aí do Enem de 2015. Bom, pessoal, agora a questão 166 do Enem de 2016. Um cientista, em seus estudos para modelar pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo PT igual a A mais B, que multiplica cosseno de KT, em que A, B e K são constantes reais positivas, e T representa a variação do tempo, medido em segundos. Considere que um batimento cardíaco, aí vem uma informação importante, né? Um batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas, ou seja, dois máximos da função. A gente está vendo que há uma função cosseno aí, né? Uma função geral do tipo cosseno, e que no cosseno o seu máximo é o 1. Então, quando ele alcançar duas vezes o máximo, né, depois de passar pelo mínimo, a gente fechou um período, ou seja, então quer dizer que um batimento cardíaco equivale a um período, né? Então essa já é uma informação, isso a gente tem que saber interpretar, tem que ter o conhecimento das funções, né, para conseguir fazer essa interpretação. Aí ele coloca ali um tipo de um gráfico, né, ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados: a pressão mínima 78, a pressão máxima 120 e o número de batimentos cardíacos por minuto, 1 minuto e 60 segundos, né, 90. E aí ele pergunta: a função PT obtida por este cientista ao analisar o caso específico foi... E aí tem as opções ali, né? Até anotei tudo aqui, né, da questão. Então, ele nos deu a pressão máxima, 120, a pressão mínima, 78, né? Então, aqui está o máximo e a mínima, 78. E nos disse que o número de batimentos cardíacos por minuto, né, a cada 60 segundos, né? A cada 60 segundos é 90. Também ali aquela informação a mais importante que a gente teve, porque é através dela que a gente vai chegar ao valor do K para montar a equação, né? Ele diz que um batimento cardíaco equivale a duas máximas. Bom, se tem duas máximas, ele fechou um período. Então quer dizer que um período é igual a um batimento cardíaco, né? Ou duas máximas, né? Vou tirar isso daqui, ó. Então é igual a um período. Então a gente faz uma regra de 3 simples, né? Porque aqui ele está falando que 90 batimentos, teve 90 batimentos por segundo nessa medição. Então a gente vai fazer uma regra de 3 simples para chegar, né? Aqui, ó, um batimento vezes 60, né? 90 batimentos vezes um período, para achar o período. Vamos isolar o período ali, corta o batimento com batimento, vai sobrar só segundos, 60 por 90. Então, o período é igual a 2/3, né? A gente chegou a esse valor. Então, aqui está toda a jogada. Sabendo que P é igual a 2/3, a gente sabe que o período é igual a 2π sobre K. A gente, no lugar do P, a gente vai colocar os 2/3, né? E vamos isolar o K. Vamos chegar ao valor que a constante K é 3π, né? Então, a gente vai substituir agora na equação, para montar a equação. Então, vou apagar aqui
e vou fazer, ó, a gente já chegou lá no K, que era o que a gente precisava aqui com esses cálculos aqui, então agora, tendo esse valor, vai ficar mais fácil. Eu vou só desenhar o gráfico para vocês perceberem aqui, ó, como ficaria o gráfico aqui, ó, dessa função cosseno. O valor máximo dela é 120, então já vou botar aqui, ó, 120. Aí a gente sabe, para calcular, né, o valor mínimo é 78, está aqui em cima do gráfico, ó, 78, o valor mínimo. Para a gente encontrar o valor intermediário dessa função cosseno, o que, que a gente teria que fazer aqui? A gente teria que fazer a média aritmética dos dois. Então, 78 menos 120, 120 menos 78 vai dar 2, vai dar 2 para 80, vai dar 42. Então é 21. Então, 21, nós vamos ter que fazer 78 mais 21, que vai dar 99. Então, o valor intermediário aqui dessa função é o 99. Aqui é o valor intermediário, 78 é o valor mínimo, e aqui o valor máximo. A função cosseno sempre parte do valor máximo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente sabe que o período dela é 3π. Então, 2π, vou botar aqui, ó, 3π. 3π. Vamos pegar o valor 2π, vamos pegar o valor π. Então, essa função ficaria mais ou menos assim. Ela vai no valor intermediário, valor mínimo, valor médio, né, até ela voltar para o valor máximo, que é aqui no 3π. Tá? Então, a função desenho do gráfico ficaria assim. A equação, ó, nós temos que o 99 aqui é o A, né? Vocês lembram da equação? Ó, o tipo aqui, ó, o A é o deslocamento, né? Deslocamento do gráfico, deslocamento. O B é a amplitude, é o quanto aumenta a amplitude, é a distância do meio para o mínimo, que é a mesma distância para o máximo, que no nosso caso aqui é 21, né? Então, nós já vamos montar a equação aqui, ó. P, T, é igual o A 99, que é o valor intermediário, né? É para onde foi deslocado o gráfico da origem para lá, mais o 21, que é a amplitude, que multiplica o cosseno de KT. Quanto vale o K? Nós encontramos aqui 3π. Então, 3π que multiplica o T. Então, essa aqui é a função, que é a letra, vamos ver aqui, 3π, 21, 99 mais 21, letra C. 99 mais 21, que multiplica cosseno, não, letra A, tá ruim de enxergar ali, parecia que era negativo ali. Tá, pessoal, então essa é a questão número 166 do Enem de 2016. Tá? Tudo muita interpretação, mas nada muito difícil, né? Se vocês tiverem aquele conteúdo gravado, guardado na memória de vocês, fica bem simples de fazer esses exercícios.